Glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Nós vamos expressar ações de graças. Abaixe o microfone um pouquinho, por favor. Nós expressamos gratidão. Obrigado pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário. Obrigado pela redenção. Obrigado pela vida eterna, Senhor. Nós somos gratos. Fala, eu sou grato. Obrigado, papai. Obrigado. Obrigado porque nós somos morada do teu Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo que habita em cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai. Nós entramos na tua presença com ações de graças. Esse é um ambiente de milagres. E nós te agradecemos, Pai. Repete comigo, fala. Eu abro meu coração para receber a tua palavra, que é poderosa para transformar, para curar, para libertar, em nome de Jesus. Aleluia. Abraça a pessoa do seu lado. Aleluia. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Nós vamos começar uma série hoje falando sobre oração. E alguns paradigmas vão ser quebrados. Algumas maneiras em que nós nos dirigimos a Deus vai ser quebrada. Porque oração fala de acesso e relacionamento. O acesso é o maior tesouro que nós temos. Amém? Você já entrou em algum lugar que foi negado o acesso para você? Você colocou lá o seu rosto? Negado o acesso. Então, acesso é algo poderoso. E é o que nós vamos aprender hoje na palavra de Deus. O propósito de Deus, a ação, se estabeleceu antes da queda. Amém, igreja? Antes da queda, Adão, ele tinha relacionamento com Deus. Ele tinha acesso, ele tinha comunhão. Então ele tinha ali uma posição, fala posição, autoridade e comunhão. E Deus, vocês imaginam essa imagem? Todo dia, na ação do dia, ele comunhão com o homem. Que bênção, né? Que maravilha. Mas essa comunhão, ela foi quebrada. Ela foi quebrada. Então ele já não tinha mais comunhão, não tinha mais autoridade, e ele caiu da posição. E o que faz? Deus expulsa ele do jardim, e lá em Gênesis, que para mim é um dos textos mais tristes da Bíblia. Ele é expulso do jardim, perde a comunhão, o acesso. Olha lá, em Gênesis 3, versículo 23 e 24. Abra a sua Bíblia. Por isso o Senhor, Deus, o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Preste atenção, Adão foi feito à imagem e semelhança, assim como nós. E ele dominava, ele governava sobre a terra. Quem deu nome para os animais foi
Adão. Então, dominava, fala dominava, governava. Agora, olha o versículo 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Fala, guardando o caminho para a árvore da vida. Ele colocou lá os 2 querubins com a espada flamejante para guardar o... Porque se o homem eternamente estaria ali condenado, no pecado. Então ele estava guardando. Mas essa mesma espada que está guardando o caminho para a árvore da vida é a mesma espada que está lá em Zacarias 13:7, que foi cravada, que profeticamente foi cravada em Cristo na cruz do Calvário. Agora o caminho, o acesso está livre. Amém, igreja? Olha lá, Zacarias 13, versículo 7. Levante-se, ó espada, contra o pastor. Profeticamente já está falando de Jesus. Contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. E voltarei minha mão para os pequeninos. Jesus usa essa mesma passagem lá no Evangelho de Mateus. Então, preste atenção. No início, ele dominava. Mas agora, a autoridade foi perdida. Então, o tempo de oração lá era livre. Ele tinha uma comunhão no mundo espiritual. Ele via anjos. Agora, preste atenção. A autoridade foi entregue. Fala, autoridade foi entregue. Para quem? Para quem? Igreja, para quem que Adão entregou a autoridade? Não, vamos lá. Para quem Adão entregou a autoridade? Para Satanás. Amém? Vocês precisam entender isso. Para começarmos a entender qual é a nossa autoridade hoje, agora em Cristo Jesus. Ele entrega essa autoridade. Lucas 4, versículos 5 e 6. Olha lá o que ele vai dizer. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo. Olha agora para cá, olha para cá. Olha o que o diabo vai falar para Jesus. E lhe disse: eu te darei toda o quê? Todo o quê? Sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram o quê? Dados. E posso dá-los a quem eu quiser. Quem que entregou essa autoridade para Satanás? Adão. Para entender a oração e quebrar alguns, nós precisamos entender a partir lá de Gênesis. Agora, na ressurreição de Jesus, essa autoridade nos é devolvida, amém? Aqueles que creem em Cristo, estão em Cristo Jesus, receberam de volta essa autoridade. Deus não vai fazer, Ele já fez. Pastor, Deus vai fazer. Não, Ele já fez há 2000 anos atrás. Então você precisa mudar a maneira de você falar. Ah, pastor, Deus vai fazer. Não, Ele já fez. Você precisa crer e a autoridade agora exerce aqui na terra. Quem que é? Nós exercemos essa autoridade em nome de Jesus. Então quando se fala de oração, a oração consiste, primeiro, nós temos a oração da fé, a oração de súplica, a oração de petição, de louvor, de adoração. Amém? Cadê os levitas aqui? Quando você canta, é uma oração, é louvor.
Adoração. Ergue as suas mãos. Adora. Gestos. Tem gente que não levanta a mão de jeito nenhum, irmão. Adoração. Oração de ações de graça. Obrigado, Pai. Obrigado. É isso que nós temos que expressar. Oração de intercessão. Vocês estão vendo a oração, como é que... Vários tipos de oração. Então nós vamos trabalhar nessa série esses tipos de oração, principalmente a oração da fé, a oração de petição. E vai haver um descortinar em nome de Jesus. Porque a igreja está acostumada. Você pode orar por mim? Aí ora. Primeiro que nós não oramos por você, mas com você. Segundo lugar, quando você ora, você já recebeu. Crê que já recebeu. Não tem que orar mais. Amém? Você só agradece. E começa a declarar as promessas, mas não orar novamente. Amém, igreja? Você descansa nas promessas. Aleluia. Então vamos lá. Olha o que diz a palavra lá em Efésios 2, versículo 13. Então nós não podemos desprezar o acesso. Muitas vezes nós estamos desprezando esse acesso. Não tem esse tempo de relacionamento, de diálogo, de conversar com Deus. Que oração hoje parece que se perdeu um pouco. Só é para orar só na igreja. Não, é na sua casa. Você tem que ter o teu tempo de devocional. Hein? Devocional. Em que você fecha a porta, em que você abre a sua Bíblia, em que você deixa Deus falar, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Olha o que diz a palavra, Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o quê? O sangue de Cristo. E o versículo 18. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então esse acesso, ele precisa ser utilizado, amém? Quantas pessoas estão deixando de usar o acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado. É a coisa mais importante que nós temos como oração. E olha o que diz lá Romanos 5, versículo 1 e 2. Estamos colocando aqui um fundamento. A tua vida de oração não vai ser a mesma. E você vai entender por que algumas das suas orações não foram respondidas. E como você não deve orar. E por que que algumas pessoas não oram? Eu vou trabalhar essas 3 perguntas. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos o quê? Acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então aquela espada que impedia, de ter acesso, agora ela é cravada em Jesus e nós temos livre acesso à graça de Deus. Amém? Mas vamos construir aqui algo sobre essa autoridade, porque Ele nos deu autoridade, mas algumas pessoas não se vê com essa autoridade. Olha para a pessoa e fala, você tem autoridade. Você tem autoridade, mas você precisa se ver o quê? Revestido de Cristo, escondido em Cristo Jesus. E a semana nós estávamos
numa festa e o irmão falou assim: pastor, e como é que faz aquela questão que só com jejum e oração sai essa casta? Eu falei, esse é um dos textos mal interpretados, que as pessoas não conhecem e simplesmente elas acham que o jejum expulsa demônio. Só o nome de Jesus. Fala, só o nome de Jesus pode expulsar demônios. Olha aqui, abra aí. Mateus 10, versículo 1. Essa é uma das dúvidas, acho que estava na cabeça de muitas pessoas aí, que liam esse texto, mas hoje você vai ter essa revelação. Olha o que diz em Mateus 10, 1. Chamando os seus 12 discípulos, todos nós agora somos discípulos de Jesus, deu-lhes autoridade, olha aqui, preste atenção, deu-lhes o quê? Para o quê? Expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Agora, Marcos 16, 17, olha novamente Jesus falando aos discípulos. Estes sinais acompanharão os que crerem. No seu jejum? Não. Em meu nome. Expulsarão demônios e falarão novas línguas. Ok? Então aqui, você crê nessa verdade da palavra? Você tem essa autoridade. Amém? Mas olha o que aconteceu nesse episódio. 17, versículo 16. E aí você pega a sua Bíblia, negrita aí, pega uma caneta. O que estava passando aqui? O pai procura Jesus, porque o seu filho estava possesso, com um espírito imundo, que perturbava. E os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E olha essa conversa agora com Jesus. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Agora preste atenção aqui na conversa que Jesus, ele vai chamar, olha aqui. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular. O garoto já estava curado, chamam o Jesus, Jesus vem aqui, vamos conversar. Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Preste atenção no que Jesus está falando. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer ao monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Jesus está falando, vocês precisariam ter usado a fé de vocês. Fé fala. Amém? Vocês têm que falar. Porque não é fé de boca fechada. Mas olha aqui. Mas esta, olha aqui, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Essa espécie do quê? De incredulidade,
de incredulidade. Não está falando do demônio aqui. Esta espécie de incredulidade de vocês só sai com jejum e oração, com consagração. Por quê? Porque vocês não viram a palavra que ele deu autoridade? E é a mesma autoridade que ele deu para eles, deu para nós. E aqui, muitas pessoas falam, não, para você expulsar um demônio, você precisa ter jejum. Não, se você jejuar e for só pelo teu jejum expulsar um demônio, ele vai te agarrar e te dar um... Então preste atenção, essa autoridade que você tem no nome de Jesus Cristo, amém? E é bom para aqueles que estão nos assistindo, porque tem muita gente interpretando a palavra de forma errada. O jejum é importante, mas não move Deus, move você. Nós estamos falando de oração, amém? Por isso que vamos quebrar alguns paradigmas aí, né? Alguma religiosidade, pessoal de religião que vem com muita religiosidade e é diferente de cristianismo. Mas vamos lá. Então, Jesus, ele veio salvar e buscar o quê? Buscar o quê? O que se havia perdido e não quem. Jesus não veio buscar e salvar quem estava perdido, mas o que estava perdido. É uma posição que foi perdida lá no Jardim do Éden. E aonde está isso? Lucas 19, versículo 10. Então, se perdeu uma posição e agora nós fomos restaurados em Cristo, através da sua ressurreição. Nós recebemos essa autoridade, esse acesso, amém? Esse relacionamento foi restaurado. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Algumas pessoas falam quem, não é quem, é o que. O que foi perdido lá no Éden, uma posição. Então você não pode desprezar o acesso à comunhão e à autoridade que já lhe foi dada em Cristo Jesus. Amém, igreja? E quando você vai orar, você precisa se ver assim, com essa autoridade. Aleluia, glória a Deus. Jesus é maravilhoso, hein? E lá em Lucas 10, 19, Jesus também, olha o que ele diz sobre a autoridade para nós. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. São demônios, né? E sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Ah, pastor, eu tenho medo da retaliação. Quantos já ouviram isso aqui? Hã? Viveram a vida inteira assim, né? Escravizados. Nada lhe fará dano. Todo o poder e autoridade no céu e na terra, quem é que tem? Jesus. Se ele tem todo o poder e autoridade, qual é a autoridade que o diabo tem? Nenhuma. A autoridade que ele tem é aquela que você dá. Fala para a pessoa do seu lado. A autoridade que o diabo tem é aquela que você dá. Quando você fala e as suas atitudes. Então nós estamos colocando um fundamento para falar sobre oração. Glória a Deus, né? Jesus é maravilhoso. E lá em Salmo 115, 16, olha o que diz a palavra. Os mais altos céus pertencem ao... Mas a terra, ele confiou a quem? A você. Ele deu autoridade para você. Mas pastor, mas tem um título, um trecho na Bíblia que diz que o mundo jaz do maligno. Sim ou não? Sim. Aqueles que não estão em Cristo Jesus,
A Bíblia está dizendo que o mundo jaz do maligno. Ele é o príncipe desse mundo. Então, algumas frases que nós usamos, ou que algumas pessoas usam, Deus está no controle de todas as coisas. Irmão, se Deus estivesse no controle de todas as coisas, teria tantos assassinatos, tantos estupros, sim ou não? Não. Deus está no controle da tua vida, daquele que entregou a vida para Jesus. Para de usar frases que não está em linha com a palavra de Deus. Deus é soberano, amém? Deus é soberano. Ele nos deu essa autoridade aqui na terra. Mas o mundo jaz do maligno. Aleluia. O mundo, você não está no mundo. Você foi transportado do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Por isso que quando você chega em algum lugar, as pessoas falam, você tem algo diferente. Sim ou não? Você tem uma luz, né? Você fala, é o Espírito Santo. Tem nada a ver com você, viu? Nem comigo, é com o Espírito Santo. E quando o Devilson falou aqui, o pastor, não tem nada a ver. O pastor titular da igreja, que vocês conhecem, é o Espírito Santo. Eu sou o pastor auxiliar. Então, em Mateus 16, 19, 20, você sabe que muitas pessoas falam, pastor, eu já ouvi tudo isso, mas eu quero ver a prática. Uma coisa é você saber, a outra coisa é você praticar. Quando acontecer alguma situação, não vai ligar, pastor, precisa expulsar o demônio. Não, é você que vai usar a sua autoridade em nome de Jesus. É você que vai orar. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado. Olha o que Jesus falou, para não contar para ninguém, né? Não conta para ninguém. Hoje, se qualquer coisa vocês querem colocar no Instagram, né? Não conta para ninguém. Você tem um poder. Essas chaves falam de autoridade que nos foi dada. Aleluia, glória a Deus. Agora, pastor, eu queria entender por que algumas pessoas elas oram e as coisas não. Eu queria entender por que algumas das minhas orações até hoje não se concretizaram. Bom, em primeiro lugar, Jesus diz, nós oramos ao Pai. Preste atenção. Não é Jesus, eu entro na tua presença. Não. Pai. Toda a nossa oração dirigida ao Pai. Em nome de Jesus, não é um amuleto. O nome de Jesus é uma consciência da obra dele. Quando você ora em nome de Jesus, você precisa ter uma consciência da obra de Jesus Cristo. Que ele foi crucificado, que ele morreu no terceiro dia, que ele ressuscitou. Então, quando você ora em nome de Jesus, porque tem pessoas que fizeram do nome de Jesus sempre, o nome de Jesus é o término de uma oração. Não, é uma consciência daquilo que ele fez. Amém? Então a oração tem essas bases. E outra, você ora fundamentado na obra consumada de Jesus Cristo. E mistura a fé na palavra. Você não coloca a fé naquilo que você faz, mas coloca a fé na obra de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Estão entendendo? É simples, é muito simples.
Mas a gente precisa começar a colocar em prática e mudar algumas coisas em termos de oração. João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai, não é Jesus que concede, é o Pai. Tem muitas orações sendo feitas errado. Ah, pastor, já estou acostumado, você está orando errado. Você é o Pai. Que lhes conceda o que pedirem em meu nome. João 14, versículo 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vocês estão entendendo que é uma consciência diferente, parar com aquele de orar de uma maneira rápida. Ai, em nome de Jesus. Não, eu tenho uma consciência. Eu sou em Cristo. Eu estou revestido, sabe, de Cristo Jesus. Eu sei o que Ele fez. Então, eu tenho essa autoridade para orar e para declarar. Aleluia. Então, como não orar? A pergunta é, Jesus fala, como não orar? Mas pastor, eu vim aqui para aprender como orar. Você quer me ensinar como não orar? Eu vou te ensinar primeiro como não orar. Porque é o que Jesus nos ensinou. Então vamos lá, Mateus 6, versículo 5. E quando vocês orarem, então veja bem, Jesus parte da premissa que vocês oram. Ora para a pessoa do seu lado e fala, você ora? Olha aqui, quando vocês orarem, não sejam, olha aqui, não sejam como os hipócritas. Fala, hipócrita ora. Hipócrita ora, ele ora. Ele está falando, não ore com os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem o quê? Vistos pelos outros. Irmão, oração não é para impressionar ninguém. Ele é tão espiritual, pastor, ele ora, há um poder. Excelso Deus. Irmão, para com isso aí. A mesma autoridade que nós temos, vocês têm em nome de Jesus. A mesma autoridade. Então, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam a recompensa. Quer orar para ser visto? Já recebeu a recompensa. A minha oração. Já ouviu alguém falar assim para você? A minha oração, o meu joelho no chão. Já ouviram isso, sim ou não? Olha, se não fosse a minha oração. Irmão, para de querer ser tão espiritual e anda na humildade da palavra. Amém? Porque tem gente querendo ser vista na oração. Já recebeu a recompensa. Olha o versículo 7. Vamos para o 7. Quando orarem, olha aqui, como não orar? Não fique, olha aqui, não fique sempre repetindo a mesma coisa. Pode orar uma vez, ora outra vez, ora outra vez, ora outra vez. Irmão, para com isso. Orou uma vez, creu que recebeu, amém? E só ações de graças. E você descansa
Porque quando você ora outra vez, você duvidou. Fala para a pessoa assim do seu lado, entra no descanso. A oração, você precisa entrar no descanso. Crê na palavra. Crê na palavra. Então, como os pagãos, fala, os hipócritas oram. E os pagãos também oram. Os pagãos, aqueles que não creem, oram também. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6, versículo 6. Agora, olha o que Jesus nos orienta. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. O quarto não é um local físico, preste atenção. Você pode estar no teu carro, lá na cozinha, vocês estão me entendendo? Mas é um lugar de transparência. Lugar de transparência, de motivação. Preste atenção nas motivações do teu coração, não dos outros, do teu. Quando você está orando. É isso que ele está falando. Fecha a porta do teu quarto. É você e teu Pai. Eu quero encorajar você. Essa noite é você, a partir de amanhã, começar a ter esse devocional e falar com o teu Pai. Mas aquela motivação, sabe, sem ficar pedindo, repetindo, mas um diálogo que você tem, você para ouvir a voz do Espírito Santo e fala, Espírito Santo, me guia, me dá direção, me dá sabedoria. Então ele está falando assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que vê ou que ouve? Ah, ele vê. Espera aí. Aqui está, que vê. Quando você está nesses momentos de oração devocional, ele está vendo o teu coração. Está vendo a tua atitude. Orando, tem gente que está orando assim, ai, ansioso, preocupado. Irmão, descansa. Mas quando vocês orar, vai para o seu quarto, fecha a porta. O que é? Sem distração. Irmão, lá não é fácil. Quando você vai fazer o teu devocional, toca o telefone. Já não é verdade? Toca o telefone, a vizinha pede alguma coisa. Você lembra que tem um e-mail para responder, você tem um zap para... Já não é assim. Não é só comigo que acontece isso. Mas você fala, esse é o momento meu e do Pai. Porque Ele vê. Esse é um tempo devocional. Por isso são vários tipos de oração. Domingo que vem nós vamos falar sobre a oração da fé. Mas esse aqui é um tempo maravilhoso que você está se fortalecendo. Mas quando? Todos os dias. Porque você fortalece o teu espírito. Amém? Olha o que diz lá em Tiago 4, quando fala das motivações, versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Agora a motivação. Versículo 3. Quando pedem, não recebem,
pois pedem por motivos errados, para gastar com seus... Poxa, pastor, estava tão certo que eu ia começar agora. Motivação errada. Então, por que orações não são respondidas? Por quê? Agora nós vamos listar por que algumas orações que você tem orado durante anos não aconteceram. Agora fala para a pessoa do seu lado, amarre os cintos. A primeira que eu coloquei aqui, mágoa e falta de perdão. Mágoa e falta. Eu quero, isso pede coração cheio de mágoa, de ressentimentos. Bloqueia a sua oração. Mateus 5, 23, 24, que fala da oferta e depois a outra. Vamos lá, Mateus 5, 23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe, irmão, não é para você levar a oferta, não, deixe a sua oferta no altar. Espera aí, não é para levar a oferta, é para deixar. Nós estamos lendo a Bíblia, tá? Deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Mateus 6, 14 e 15. Esse é aqueles cultos maravilhosos, né? Que a gente está entendendo porque algumas das nossas orações não são respondidas. Então, você tem esse livro no coração, ou detectou isso no coração de alguém, fala, irmão, tira isso daí, joga fora. Se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. O perdão vertical já aconteceu, amém, igreja? Nós já somos perdoados, mas o perdão horizontal é você e teu irmão, na família, né? Família é o melhor lugar para se perdoar, não é? É maravilhoso, né? Ali você ofende, você é ofendido, não é? Sim ou não? Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Escreve aí, minha oração não é respondida porque falta de perdão, mágoa, ressentimento. Ele vê a motivação, ele vê, antes de ouvir as tuas palavras, ele te vê. Você precisa guardar isso. Antes de ele ouvir, de você expressar qualquer palavra, ele está te vendo. Esse aqui é maravilhoso. 1 Pedro 3,7. Esse é maravilhoso. Ah, Jesus. Nem vou virar para ler, tá? Do mesmo modo, vocês maridos, dá uma olhadinha assim, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam
Não, toda a igreja. 1, 2, 3. Partido de forma. Para gravar. 1, 2, 3. Tá obrigado. Aqui, o marido ou mulher, não falo. Eu quero minhas orações respondidas. Não vai ser respondido. Está na palavra. Vocês estão percebendo que antes de nós falarmos da oração da fé, de petição, nós estamos trazendo aqui algo que não são respondidas. Você já está mais aliviado. Você vê, já estão mais tranquilos. Dúvida e incredulidade é outra coisa que bloqueia as orações de serem respondidas. Tiago 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé. Toda oração tem que partir da fé. Fé é o que agrada a Deus. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quando você duvida é do amor e da graça de Deus. Você pega a promessa, você declara, você ora, e depois aí a pessoa fala assim: ah, será que vai acontecer? Você já anulou a tua oração. Vocês não estão entendendo. Quando você ora e declara a palavra, e logo em seguida alguém fala e você concorda, realmente eu não sei se isso vai acontecer. Você já anulou o que você orou, porque você colocou dúvida. Aí você está duvidando do quê? Do amor e da graça de Deus. Porque a palavra em Jesus é a mesma coisa. Versículo 7. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Então, mágoa, casal brigado, dúvida, né? E orgulho. Orgulho. Ah, pastor, aqui não tem orgulhoso não. Eu já falei para vocês que o orgulho, ele não desmaia ele. Todo dia você tem que dar uma nele. Vai. Se você falar que não é orgulhoso, você já está orgulhoso. Sim ou não? Então, orgulho. Tiago 4, 6. Deixa eu falar uma coisa para você. A pregação não é para você ficar arrepiado, não. É para você se alinhar com a palavra de Deus. Esse negócio da pregação, eu estou arrepiado. Não, a pregação vai te colocar no prumo da palavra e debaixo da dispensação correta que nós estamos hoje, que é a dispensação da graça, da nova aliança. Então vamos lá. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele se opõe. Então, mas eu tenho um currículo, porque tem gente que está tão orgulhoso que já, de tanto currículo que ele tem, ele já está se colocando lá como vice-deus. Meu irmão, preste atenção, ele se opõe aos orgulhosos. O humilde é aquele que sabe que tudo aquilo que ele tem, ele recebeu de Deus. E orações fora da vontade de Deus. Fora da vontade dele. 1 João 5, 14.
Vocês estão assim, quietinhos? Hã? Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Como é que eu sei a vontade de Deus? Na palavra. Está na palavra. E se sabemos que Ele nos ouve, você precisa saber que Ele te ouve. Quando você ora, você precisa ter certeza que Ele está te ouvindo. Nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Como não orar? Por que algumas orações não são respondidas? E por que alguns não oram? Que para mim aqui é o ponto fundamental. Por que algumas pessoas não oram? Antes de casar, Deus fala comigo, isso. Depois que casou, não ora. Não ora. Por que não oram? Porque estão debaixo de culpa e condenação. Pessoas debaixo de culpa e condenação não oram, porque não tem fé para orar. Sim ou não? A pessoa que está debaixo de uma condenação e culpa, e vergonha, ela não ora. Porque ela não entende que o acesso foi liberado, que o véu foi rasgado, que ela pode entrar agora. A Bíblia diz, lá em Romanos 1:8, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando você erra, você se acerta, mas você não foge da presença de Deus. Porque Adão, ele fugiu, ele se escondeu. E ainda hoje tem pessoas se escondendo e fugindo. Mas Deus estava lá. Está tudo pago, meu irmão. Está pago. Amém? Você não tem que ter, sabe, esse sentimento de culpa, de condenação, porque foi pago. Essa espada foi cravada em Jesus. O caminho foi aberto. Você tem livre acesso ao Pai. Então você não pode permitir que o diabo venha te acusar. Algumas pessoas não oram porque tem uma imagem errada do caráter de Deus. Tem uma imagem errada. E não se aproximam de Deus. Quantas pessoas estão longe de Deus e não querem mais orar, não tem mais comunhão com o Pai, porque simplesmente estão debaixo de uma imagem errada de Deus. Deus é bom, Ele é amor, amém, igreja? Ele te ama, Ele te ama, Ele é o Deus, Ele é o Pai das misericórdias, é o Pai das luzes. A outra é que Deus está zangado. Algumas pessoas pensam, Deus está zangado comigo. É ou não é? E não oram. Então, é uma noite de libertação. De libertação através da própria palavra. E nós precisamos nos posicionar. E quando você orar a partir de hoje, você vai orar crendo que já recebeu. Fala, crendo que já recebeu. Mas pastor, não se materializou ainda. No mundo espiritual está tudo liberado.
mas não se materializou, porque as promessas se herdam pela fé e pela perseverança. Pela fé e pela perseverança. E você vai dando glória a Deus e vai agradecendo. Amém? Tem muita gente que não ora porque simplesmente não aconteceu. E jogou a toalha, falando, não quero mais orar. Marcos 11, versículo 24. Olha lá. Glória a Deus. Portanto, agora vocês precisam olhar para cá, para não fazer orações. Pede para o pastor, você orou, você já crê que recebeu, amém? Mas eu estou te mostrando na palavra agora, tá? Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Você fala, Pai, é meu, a cura já é minha, a alegria, a paz já é minha. Amém? É assim. Mas não aconteceu. Você continua. Você persevera. Você persevera. Porque as promessas se herdam pela perseverança, pela fé. É assim. Glória a Deus. Coloque-se de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando você se perguntar para você mesmo, por que algumas orações não foram respondidas? A resposta está na palavra. Você precisa ver as motivações. Aleluia.